Todos, sejam todos bem-vindos em nossa casa, que a paz do nosso Mestre esteja presente nesta noite fria e chuvosa, mas que o nosso coração esteja muito aquecido com as vibrações do Pai. E agradecemos principalmente a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre que nos orienta e que nos ajuda sempre, e os nossos mentores individuais. Aquele que nos intui, que vem nos nossos momentos de indecisão, de dificuldade, eles vêm aí e nos fortalece. Esse é o nosso grande laço de ajuda, né? Agradecemos também aos mentores da nossa casa, o Dr. Adolfo e toda a sua equipe, que também nos ajuda e nos orienta. Então vamos fazer a nossa prece inicial, lembrando, por favor, de desligarem os celulares. E assim vamos procurando nos acalmar, nos sintonizar com Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E nesta caminhada em que nós procuramos compreender a grandeza divina, nós pedimos a nosso Pai nesta noite ser conosco. Ser conosco ainda em nossas dificuldades, em nossas fraquezas. Envolve-nos com a tua compaixão, com o teu amor, Senhor. Perdoa-nos a cegueira e a ignorância. Ajuda-nos na compreensão do teu evangelho, do teu amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, como devemos perdoar aqueles a quem nos têm ofendido. Mas não nos deixe cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja, graças a Deus. Então, nesta noite, lembrando a todos que nós estamos com a campanha de Natal. Lembrando a todos da ajuda necessária. Sabemos que todos nós, indiscutivelmente, todos nós, como todos estão com dificuldades financeiras, nós também. Mas nós pedimos, porque há muitas pessoas necessitadas, precisando de ter uma cesta básica para poder, de uma certa forma, fazer uma ceia com Jesus. A nossa cesta básica ela é muito simples, mas nós precisamos colaborar. Por que precisamos? Porque é uma grande alegria, e esse convite é feito a todos, na entrega. Quando nós entregamos a cesta básica para as pessoas aqui, é de uma alegria tão grande. As pessoas, nós descarregando o caminhão, entregando a elas, e elas recebendo um sorriso tão grande, mas tão maravilhoso. Se vocês puderem vir na entrega, que vai ser, não tem data marcada, mas será mencionado, vocês virem participar conosco. Normalmente é um dia de muito sol, de muito calor, mas aquele suor é de uma grande alegria, porque é uma energia tão boa, tão feliz. Aquelas pessoas que realmente não têm o que comer e conseguir um pouquinho só e fazer a sua alimentação em casa, é de uma alegria muito grande. Então, meus amigos, nós pedimos a colaboração de vocês, para, se possível, depositar o valor que dá. Mas hoje eu só posso dar R$10, é excelente. Eu só posso doar 5, é muito bem-vindo. Eu posso doar 1 milhão, muito bem-vindo. É o mesmo agradecimento, porque os nossos amigos estão realmente, nosso caixa, nós não estamos tendo tanta colaboração. E aí nossas cestas, que nos outros anos nós chegamos a bater 10 mil cestas, esse ano nós não vamos conseguir chegar a esse número. Então realmente, meus amigos,
Se vocês não puderem, mas peça para outras pessoas que também tenham a possibilidade de doar, tá bom? Então, nessa noite, nós vamos ler a primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel escreve pelas mãos de Francisco Cândido Xavier sobre o título Aflições. Esse texto aqui, ele é muito particular, porque realmente nos toca muito. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo, na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia, assim, em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Pedro. E nesta noite, nosso amigo Evandro vai falar exatamente do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Por favor. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus e o carinho da doce e suave Mãe Maria de Nazaré nos guarde e nos abençoe o encontro da noite de hoje. Bem-aventurados aflitos. Primeiro vamos entender o que é uma bem-aventurança. Porque esse capítulo, quando lemos ou temos contato com ele, e um contato rápido, sem se aprofundar nas entrelinhas, sem fazer uma análise profunda, dá-se a impressão que o cristão gosta de dor, que o cristão espírita gosta de sofrer, e que temos que aceitar o sofrimento caladinhos, amuados, tristonhos, sem se movimentar a fim de amenizar ou sanar a dor. Mas a bem-aventurança quer dizer uma espera de algo, ou um prêmio, ou uma condição melhor além túmulo. Porque esse capítulo trata disso, bem-aventurados os aflitos. Aí veja bem, Jesus, quando tratou das bem-aventuranças, quando tratou de comentar acerca das aflições que algumas pessoas passam
Outros passam em momentos, em alguns momentos da vida. Alguns vão atravessar uma existência inteira com aflições. Outros terão aflições sazonais. Jesus estava dizendo o seguinte, ele queria explicar e comentar que aquele que passa por aflição, seja dor, dificuldade, qualquer tipo de situação que traga situações aflitas à existência daquela pessoa ou ao seu grupo familiar, se houver nesse ser a compreensão dessa dor, e se houver junto a ele o despertar da resignação, e o camarada, por exemplo, não murmurar, não se voltar contra Deus, passar pela dor com equilíbrio, procurar um tratamento, mas sem lançar palavras de impropério, ou comentar assim, por que o outro atinge o objetivo da cura e eu não? Por que comigo somente essa dor, ou por que somente com os meus? Por que a dor bate somente na minha porta e não bate na porta do meu vizinho? Quando a pessoa compreende esta dor, e ele faz uma análise também, se essa dor não tem causa palpável, ou aparente, ou lógica dessa existência, ela tem causa em existência pretérita, ou em vivência pretérita. Porque vivência são fases. Estamos hoje numa vivência aqui. Vida é uma só. A partir do momento que Deus nos criou, é vida. Estamos atravessando vivências. Então, essa dor, ela pode ter uma causa oriunda, né? Uma matriz no pretérito. Numa existência lá passada, numa vivência passada, numa situação qualquer. E agora, o cidadão pode estar colhendo o resultado da semeadura do dia de ontem. Porque o Evangelho é muito claro, e Jesus foi muito claro. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, esse capítulo ele vai tratar de prova e de expiação também. Então, vamos elucidar essa questão de prova e expiação. Prova é uma condição que somente espíritos arrependidos, ou já com uma certa evolução, espíritos bem lúcidos, abraçam a prova. Eles escolhem a prova. Até para testar o seu conhecimento, para ajudarmos-nos aqui na Terra, servir de exemplo. Então o camarada vem numa condição, às vezes com muita dificuldade, é uma prova. Mas ele é resignado, ele é firme, ele serve de exemplo para os seus vizinhos, para os seus parentes. Então alguém o conhece e diz, puxa vida, mas eu conheci lá uma família, eu conheci um cidadão, um casal, eu conheci alguém lá que a pessoa vive com tão pouco, vive com alguma dificuldade, tem alguns problemas, mas está sempre alegre, está sempre trabalhando, sorrindo, firme, tem sempre uma palavra de autoestima. Nunca tem um quê de arrependimento ou de amargura em relação a Deus. Então, é prova. Tem pessoas, ou melhor, espíritos lúcidos, arrependidos, que já tomaram um rumo melhor acertado na vida e que abraçam a prova da fortuna. Então vem, reencarnam às vezes no seio de uma família que já tem tradições financeiras, tem empresas, tem negócios, ou durante a sua trajetória se torna um cidadão afortunado. E não é uma prova fácil a prova do dinheiro. Então o camarada gera emprego, gera comércios e contrata pessoas, aplica bem o dinheiro, sabe lidar com o dinheiro. Passa pela prova e às vezes vence. Porque não é o fato dele ser lúcido, dele já ter tomado um rumo mais acertado na sua evolução, que ele não pode falhar. A falha
existe a possibilidade de. E não raro, espíritos escolhidos falham. Mas a expiação é diferente. Ela é para aqueles espíritos endurecidos, teimosos, arredios, se furtam ao dever junto ao bem, se comprometem em erros, em acúmulos de erros, de falhas, e aí ele tem que expiar. Não tem escolha. Mas a expiação, alguém que entra na vida com a expiação nos ombros, será que Deus coloca fardos acima daquilo que você pode suportar? Não. Deus não coloca fardo em ombro de pessoas que são frágeis ou que ainda não têm condição de lidar com aquilo. O problema é que a rebeldia nos faz ver dessa forma. Puxa, Deus me deu uma dificuldade aqui, eu não estou aguentando isso. Eu não tenho condições de suportar isso. E se rebela contra Deus, porque coloca o orgulho na frente. Se o Espírito veio com o propósito da expiação, saiba que há um projeto espiritual para isso, há um projeto de Deus para isso, há espíritos comprometidos em auxiliar esse espírito a vencer esta expiação, ou mesmo a prova. Ninguém caminha na terra desamparado. Por isso que temos nossos mentores. E não é só o mentor espiritual, nós temos os amigos espirituais, nós temos os espíritos afins, os amigos aqui na terra, que vêm ao nosso auxílio. Sempre há de aparecer alguém para estender a mão. O que acontece muitas das vezes é que o orgulho nos coloca uma venda nos olhos e não nos deixa enxergar o auxílio quando chega. O orgulho não nos deixa ir ao encontro ao auxílio. Então nos negamos às vezes a comentar com alguém que estamos passando por dificuldade. Estamos às vezes atravessando um problema sério, mas preferimos manter as aparências. Às vezes somos até educados assim, olha, não comente os seus problemas. Não comente, não perturbe ninguém. Mas não é perturbar, é procurar pessoas certas. E há de aparecer alguém para dividir com você o peso disso. Bem-aventurados aflitos. Esse capítulo trata das questões morais também. Por quê? A bem-aventurança a gente pode dividir em 3 pontos. Uma é desses espíritos que Jesus diz o seguinte: olha, aguente, tolere, seja resignado, seja firme na fé, passe pela expiação, pela prova, né, de cabeça erguida. Estaremos ao teu lado e o cidadão vence o problema. As outras 2 bem-aventuranças é mais ligada às questões morais, de ordem moral. A aflição vai servir como um buril em tua alma. Um buril é uma ferramenta que o escultor, né, usa para ir esculpindo a peça, desgastar a peça. Então, a dor, a aflição vai servir para que você analise o que eu estou fazendo. Como está a minha questão moral? Será que essa problemática que estou atravessando não é de ordem moral? Será que ela não tem um fundo moral? Será que não tem um desvio aí, uma má conduta? Muitas das nossas aflições, esse capítulo também trata. E vale a pena um mergulho nele, para a gente analisar o seguinte: quantas uniões não são sacramentadas dentro do campo do interesse? Então vamos falar um pouco das aflições na família. Por interesse, nos pegamos à forma, a beleza passageira,
às vezes não tão passageira assim, às vezes a pessoa envelhece bela, ou se torna feia, ou nasce feia e vai melhorando. É o meu caso. Eu, na medida que vou envelhecendo, percebi que eu estou melhorando. Quero ver se eu chego até os 100 com a cara aí de um Brad Pitt, né? Ou com charme, né? De um Richard Gere. Mas eu estou percebendo que está melhorando. Deus está sendo bonzinho comigo. Eu estou procurando fazer a lição de casa. Mas, às vezes, estruturamos uma família nas lides da conveniência. Nos é conveniente, porque a pessoa é bela, ou porque a pessoa tem uma condição financeira, ou por uma situação qualquer, esquecendo que iremos depois comer 1 quilo de sal junto, né? Porque vai vir a rotina, vai vir a convivência, a forma muda, vem os filhos, às vezes a questão financeira se altera para mais ou para menos, a rotina é um gerador de aflições, ou é um agravante no campo das aflições. Vem os filhos, outro fator que o Evangelho trata, esse capítulo 5. Quantos pais, às vezes, vivendo situações aflitivas com seus filhos, pensam assim: puxa vida, se eu pudesse voltar atrás, talvez não teria nem tido. Eu já ouvi isso de alguns pais. Evandro, se eu soubesse que ia dar tanto problema, eu não teria permitido que ele vinha ao mundo. A gente compreende a dor do pai, mas a gente orienta. Será que esse ser, esse espírito, quando nasceu, logo ele já não começou a demonstrar a que veio? Às vezes fazemos, né, ouvidos moucos e olhos cegos para os maus hábitos dos nossos filhos. Para algumas situações que já de tenridade aquela criança começa a demonstrar, e a gente vai achando bonito. Ou vai julgando, achando que não dá tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, e não corrige. E o camarada daqui a pouco toma um rumo torto na vida, aquilo gera uma aflição terrível, e os pais se desesperam. Hoje nós encontramos muitas famílias em campo de aflição. Olha as notícias últimas desta semana. Quanta aflição, quanto desespero nos lares, levando pais a tirarem a vida de filhos, filhos tirarem a vida de pais, de forma assombrosa, de forma inclusive coletiva, a família inteira. Porque esse capítulo vai tratar também da melancolia, vai tratar do suicídio, vai tratar da loucura. A loucura, ela às vezes se instala de forma paulatina, através da aflição. Por nos faltar um planejamento de vida, e esse capítulo trata disso, quando ele comenta sobre um fato. Será que algumas aflições, ela não tem causa nessa existência? Será que muitas das coisas que nós estamos colhendo, ou uma situação de vida que porventura você esteja atravessando, não é resultado de uma falta de atenção, de um planejamento de vida? Na medida que eu estudo a doutrina espírita, eu vou observando uma coisa. Posso estar errado no meu ponto de vista, mas eu vou analisando algo. Tanto através da literatura, como através de entrevistas que a gente faz com as pessoas, atendimento, ou no convívio com as pessoas do mundo. Passamos parte da nossa existência levando a vida no oba-oba. Nós vamos simplesmente ao sabor da maré. Esquecemos de programar a nossa vida, esquecendo que os dias passam. E a responsabilidade vai bater na sua porta em algum momento. Mas a gente fica assim, não, amanhã melhora. Olha, daqui a pouco vai aparecer uma situação aí e eu vou conseguir dar a virada. Para que essa coisa de Jesus?
Às vezes o Cristo chega em nossas vidas através de um panfleto, de um convite ao passar em frente a uma igreja, a um templo religioso, de alguém ao seu lado lendo um livro, uma literatura espírita, de alguém te convidando para uma coisa chamada reforma íntima, que nada mais é do que autoconhecimento. Mas nós temos um péssimo hábito de transferir o nosso projeto de vida para ombros alheios. Sempre esperamos que alguém leve-nos de roldão na sua felicidade. Nos anulamos para a vida. Perdemos o sabor pela vida. Deixamos o nosso sonho para sonhar o sonho do outro. E às vezes chamamos isso de amor. E aí vai surgir em nós, em dado momento, uma coisa que esse capítulo trata, a melancolia. Porque a melancolia é uma tristeza profunda, que às vezes você não consegue diagnosticar a origem dela. Saímos de uma festa, passamos uma noite tranquila, nos alimentamos, encontramos amigos, dormimos e acordamos melancólicos. Uma vontade profunda de permanecer na cama. Uma preguiça. Uma vontade de não ver ninguém. Uma dor íntima que aperta no peito, um peso, às vezes, um travamento nos músculos, a coordenação motora, às vezes, comprometida, a ausência da fome, o desejo de não se cuidar, um olhar perdido, e isso em algumas horas acontece. E às vezes você vai ficar pensando, mas da onde que veio essa tristeza, essa melancolia? Fulano estava tão bem ontem, e agora está assim. Essa melancolia, quando ela não tem um fundo aparente, um registro memônico aparente, ela pode ser de fundo espiritual. Podemos ter um registro de fatos errôneos ou de opções não muito sadias, e que em dado momento, quando mergulhamos no sono profundo, entramos em contato com regiões, com espíritos, tanto encarnados como desencarnados, com fatos, ou alguém vai nos lembrar no sonho ou no sono profundo alguma coisa que você vem fazendo ou está deixando de fazer, que poderá te levar a cometer o mesmo erro do dia de ontem. E preocupado com isso, você acorda melancólico. E essa melancolia poderá se estender por dias, dias e dias, até a uma anulação da sua participação psicossocial, te levando a uma depressão profunda. Ou te conduzindo a atos de uma loucura. E a loucura, ela se disfarça também. Nós temos loucos que é fácil diagnóstico. O camarada está por aí, ele atira coisas, não fala coisa com coisa, já tem um diagnóstico médico, a família já trata, tem lá um problema qualquer, né? E às vezes até se insere esse cidadão à sociedade. Nós temos hoje na sociedade, graças a Deus, condições de às vezes dar emprego, dar um trabalho de laboterapia para esses irmãos. Mas tem aquele tipo de loucura que ela é escamoteada, ela é disfarçada, ela é maquiada. O cidadão sai para trabalhar, ele interage, namora, casa, tem família. Lá no trabalho, ele é outro cidadão. Em casa, age de outra forma, ou vice-versa. Às vezes está estudando, mas ele traz um foco enfermiço de pensamentos estranhos. Tipo, vale a pena viver? Esse mundo não tem jeito. Olha como essa sociedade está perdida.
Quantos de nós já não tivemos uma ideia assim? Estou sem sentido na vida. Quantos já não atravessaram essa situação de não encontrar sentido na vida? Dá-se a impressão que você se alimenta, mas não se nutre, não se satisfaz. Tem uma relação afetiva, mas aquilo não te conforta. Tem uma família, mas não se sente inserido nessa família, ou compreendido no contexto social dessa família. Tem um emprego, mas não se sente valorizado ou não se sente bem realizando aquelas tarefas. Olha para esse mundo e não compreende esse mundo. E diz assim, eu acho que eu não sou daqui. E é da onde? E a pessoa às vezes não sabe responder. Se você não é daqui, você é da onde, meu irmão? Você tem RG? Você tem CPF? Você tem pai? Tem mãe? Porque eu estou vendo alguém do gênero humanoide. Você é humano. Você nasceu aqui. O sentido de pertencimento, de pertencer a um núcleo social, ele é fruto de uma construção. E esse capítulo ele trata disso também. Se eu não compreender que eu tenho que dar o meu contributo nessa sociedade a qual eu fui chamado a servir, ainda que eu esteja em aflição, ainda que a doença, a dificuldade, a falta de dinheiro, a falta de moradia, isso não é desculpa para que eu não me sinta pertencendo ao meio. Todos têm condições de servir. Assistimos uma matéria outro dia que um cidadão morando na rua há 40 anos, num desses carrinhos que cata papel, ele improvisou uma cobertura e lá ele cuidava de 10 cães. Todos bem alimentados, bem nutridos, educados, limpos, vacinados. E ele ainda fez parceria. Pessoas com suas casas, vizinhos, vendo nele um exemplo, criaram uma parceria. Levavam lá a ração, levavam o veterinário, ajudava a castrar. Quer dizer, um cidadão em aflição, porque dizer que um cidadão que mora da rua não está em situação de aflição seria negar, né, a dor ou então brincar com a dor do outro. Ele está em condição de aflição, mas não está em desespero. Esta é a diferença. Muitos de nós, às vezes estamos numa bela casa, uma bela esposa, um belo esposo, filhos, carro, dinheiro, trabalho, escola, lazer, amigos, mas estamos desesperados. Estamos vivendo uma situação de aflição porque não nos reconhecemos felizes nesse meio, porque ter não é ser. Ser é diferente. Esse capítulo também diz uma coisa que precisamos prestar atenção. Diz que as bem-aventuranças, ela é dada àqueles que choram, passam fome, passam dor, são menosprezados, que eles têm que ter paciência. E aqueles que já estão sendo saciados, que têm posses, já estão recebendo aqui e terão dor e ranger de dentes. Quando lemos isso, um olhar apressado você pode interpretar assim, puxa, quer dizer que então ter dinheiro não é bom negócio. Negativo. A má aplicação de é que é o problema. E a má aplicação você não precisa ter muito nem pouco. Tem gente que aplica muito mal R$5. Vai num lugar e compra uma pedra de crack. Outros aplicam R$1 milhão mal. Financiam o tráfico. Ou se tornam traficantes. Colaboram com a corrupção. Outros colaboram com R$50 com a corrupção. Estão aplicando mal o seu dinheiro ou a sua fortuna.
Então, precisamos entrar na linha do autoconhecimento. O que eu estou fazendo da minha vida? Muita gente às vezes se pergunta, mas essa pergunta ou essa inquirição, quando vem, geralmente ela vai vir em momentos de dificuldade. Quando as possibilidades reais, ou a juventude, onde você tinha mais garra, mais vigor, te possibilitava vencer algumas situações de forma mais tranquila. E agora que a juventude às vezes passou, às vezes o vigor ou a condição financeira já não é a mesma, e você se pergunta, o que eu estou fazendo da minha vida? E a resposta às vezes não vai vir muito boa. O teu inconsciente vai dizer, você é um desgraçado, é um miserável, você não tem jeito. Quando não, esse não tem jeito vai vir de bocas alheias. Como é triste e como dói ouvir de alguém que está às vezes ao seu lado te dizer, você não tem jeito. Eu já tentei de tudo. Larguei de mão. O mundo pode largar de mão você, mas você não pode largar da mão de Deus. É fundamental que tenhamos isso em mente. O mundo pode largar você de lado. O mundo pode dizer que você não tem jeito. Mas Deus vai estar sempre dizendo, você tem jeito. E não larguemos da mão de Deus. A estrada da possibilidade, ela é real. Mas ela vai exigir de nós resignação. Tolerância para com o próximo e para com nós. Amor para com o próximo e alto amor. É comum nós levarmos a nossa vida numa dependência psíquica do amor do outro. Então, é gostoso você ouvir, a gente ouvir assim, puxa, como você está bem hoje, como você está melhor, né? Eu preciso de você, eu te amo. Mas é muito bom você falar para você, mas não é falar da boca para fora, é você sentir isto. Como eu estou bem hoje. Como eu sou importante. O que eu posso fazer para me melhorar? Para melhorar a sociedade em que estou, eu agindo, não o outro. Nós temos uma fragilidade muito grande nessa questão do auto-amor. Porque passamos parte da nossa existência nos negando. Então, alguém escolhe para nós, em certa idade, é natural, escolhe a sua roupa, a escola que você vai estudar, o tema da sua festinha, o corte de cabelo, e assim vai. Os lugares que você tem que passear, porque é natural, você é criança. Depois você cresce um pouco, entra ali na pré-adolescência, e você estará inserido em um grupo. Mas ainda assim alguém escolheu a escola para você, que é natural. E alguém na escola irá te escolher para fazer parte de um grupo e dizer se você pode ou não ficar naquele grupo. E começa uma seleção ali. E daqui a pouco você está ali, já na adolescência, mudou o seu jeito de se vestir, de cortar o cabelo, mudou o seu vocabulário, porque agora você faz parte de um grupo. E às vezes é um grupo de amigas, de amigos, ou um grupo misto. E a música às vezes vai direcionar isso, ou vai dar um norte para essa situação. Começa, então, e você vai se anulando. Porque cedeu para poder ser aceito. Ou transformou outros para poder fazer o seu grupo. São aqueles líderes que tem nos grupos em que ele seleciona. Fulano pode, fulano não pode. E daqui a pouco vem os amores, as primeiras paixões, e você mais uma vez começa a ceder para poder convencer que você é o homem ou a moça mais interessante para formar um casal.
Aí você esquece da sua música, porque tem que ouvir a música dela para poder conquistar. Ou ela tem que se submeter a ouvir a sua, porque agora ela é sua namorada ou seu namorado. E daqui a pouco estão saindo e você já não escolhe mais o seu prato ou o seu lanche. Não, escolhe você, se negando mais uma vez. E assim passamos parte da nossa existência, sem contar o viés da moda, das tendências, né? Alguém diz que a tendência é X tipo de roupa, e está todo mundo comprando aquilo ali, ou aquela cor. Então somos manipulados, vamos cedendo. Ceder é bom de vez em quando. É bom de vez em quando você ceder para agradar o outro, mas é muito importante você não se tornar um defunto que respira do lado de alguém. É bom você sentar à mesa com a sua esposa, ou com a sua namorada, ou com seus amigos, e você fala, eu quero comer um prato de carne, eu quero carne. O outro quer peixe, o outro quer frango, eu quero o lanche X, eu quero o filme X ou Y. Você saber o que você quer. Quando a gente sabe o que a gente quer, você conhece o seu paladar, o seu gosto. Melancolia não aparece. Se aparece, você vence. O desejo pela loucura, você logo começa a perceber, essas ideias não são minhas. Ou essas ideias que estão pregando, isso é uma loucura. Isso é maluquice. Não posso entrar nessa. Se vem a aflição, eu me conheço. Sei até onde posso ir. Entro com a renúncia em minha vida. Olha, não vai dar para gastar ou comprar isso, porque precisamos poupar. Quantos pais escondem dos filhos a aflição de fórum íntimo? Porque o dinheiro não está dando para pagar as contas e o filho e a filha, ou os filhos, não sabem da contabilidade doméstica. Mas os pais querem poupar os filhos, mas do quê? Quando deveríamos sentar à mesa e dividir essa contabilidade doméstica. Isso não é se expor, isso é responsabilidade. Mas muitos escondem. Para o homem isso mudou um pouco em relação à mulher. Mas, por exemplo, até os anos 80, os anos 60, 70, 80 para trás, o homem era o guardião da questão financeira. Às vezes falido, ele não assumia para a esposa. E tinha uma síncope, um problema qualquer, e morria. E aí a mulher ia descobrir que estava falida. E não sabia nem o quanto a família devia. Hoje não. A mulher, por ter ido ao mercado, aos bancos universitários, assumiu a sua posição na sociedade, está assumindo cada vez mais. Isso hoje é conversado. E às vezes é ela que é a viga-mestra financeira. E sem nenhum problema. Isso se torna problema quando o cidadão se escora na viga doméstica, tá? Para viver do dinheiro dela. Que já é uma realidade também aflitiva para a mulher. Suicídio e loucura, que o texto também trata. Quantos, por motivos de aflição, não conseguindo digerir ou gerir a problemática, vão dando alimento para essa problemática porque tem medo de encarar, e escolhem a porta falsa do suicídio. E a porta falsa do suicídio é uma sombra, que ela funciona mais ou menos assim. E eu atuo mediunicamente e como estudante, pesquisador da área do suicídio, já há quase 20 anos que eu atuo nessa área, mediunicamente e como pesquisador. O suicídio é uma sombra, ela é sutil. Dificilmente o suicídio vai aparecer assim. Você está muito bem, numa festa, se divertindo, ou ali numa praia. Dificilmente a sombra do suicídio vai chegar. Olha, se afogue. Pule na frente daquele barco, daquele carro. Não. Vai deixar você se divertir. Mas quando você chegar em casa, encostar a cabeça no travesseiro, ele encosta do seu lado e diz: você é um falido moral. Com que direito você se diverte? Você não merece isso.
sai desse mundo e a pessoa se mata. Quantas pessoas não são assaltadas mentalmente com a ideia do suicídio? Não raro, quem não teve ainda esse pensamento vai ter. E quem já teve, provavelmente terá de novo. Sempre ele vai aparecer nos momentos de fragilidade nosso. Como uma solução fácil, apressada, de fuga, mas extremamente comprometedora e mentirosa. Porque o suicídio, ou alguém que está em aflição, que procura o suicídio, comprou séculos de aflição. Porque o reajustar um espírito que buscou o viés do suicídio, ou a via do suicídio, seja um suicídio direto ou indireto, drogadição, álcool, fumo, tristeza profunda, anulação da vida, uma pessoa amargurada, alguém que não se cuida, que não procura uma bela estética, que não tem autoamor, é um suicídio indireto. Alguém que está sempre para baixo, valoriza demais a dor, a problemática, fica ali em torno da dificuldade, maldizendo a vida, vai gastando-se fluidicamente. Suicídio direto, as ações como envenenamento, tiro, se lançar de lugares altos ou afogamentos, essas situações, direto. As duas formas são extremamente comprometedoras para o espírito. E será séculos de aflição, porque esse espírito terá que expiar esse ato, essa semeadura, e vai precisar de muito amparo e coragem para se reerguer. Mas muita gente vai guardando essa ideia, acumulando essa ideia na mente. Hoje vem uma ideia, olha, o mundo não tem jeito, está perdido, se mata. E você agasalha a ideia. Daqui a pouco acontece uma cena, você agasalha. Daqui a pouco você se vê numa situação em que alguém te dá um fora, termina uma relação. Quantos jovens, ou até pessoas mais maduras, usam desse artifício? Se você me deixar, eu me mato. Eu sem você sou nada. Que loucura. A pessoa devia pensar, e estando com ela, ela está com nada? Não. Temos que mudar a frase. Com você, eu sou eu. Somamos, fazemos um corpo só. Uma só unha, uma só carne, um só corpo. Mas se tu não me queres, continuo tocando a minha vida. Triste um pouco por alguns dias, mas me reergo. Mas sem você eu sou nada. Que construção é essa psicológica? E quantos não ceifam a própria vida ou a vida do outro baseado nisso? Posse. A posse é terrível. Nos leva à loucura, nos leva à aflição, nos leva ao suicídio, nos leva à melancolia. Dificuldade e dor, doença, não é punição de Deus. É oportunidade de reajuste, meus irmãos. Se eu estou passando por uma problemática qualquer, seja de ordem de saúde, física ou mental, de ordem afetiva, de ordem financeira, de ordem moral. Tem pessoas que vivem numa aflição de ordem moral, numa luta consigo mesmo, tentando vencer os seus impulsos mais primitivos. Abandono. Quantos vivem no abandono? No lar. É oportunidade de reajuste. Não é punição de Deus. Uma ocasião um espírito me disse, Evandro, anota aí. E ele falou, eu anotei. E ele disse assim, o subterfúgio do dia de ontem é o fruto amargo a ser saboreado no pomar da vida hoje. Amados irmãos, tenhamos fé. Nos peguemos ao Evangelho.
a possibilidade de sorreerguimento que a doutrina espírita nos ensina e nos oferta. Creiam na possibilidade do passe em vossas vidas. Conversem com os vossos corpos doentes, se porventura tiver uma situação qualquer. Peça perdão para você mesmo. Diga para o teu corpo que você precisa dele saudável, que ele é um instrumento de evolução. Se estás caminhando em aflição, não se desespere. O justo há de colher o bom fruto da semeadura. Se está em condição financeira, em condição amorosa, afetiva, positiva, valorize. Não veja no dinheiro a única solução de felicidade. É natural e compreensível que um bolso cheio ajuda muito. Mas uma mente vazia com um bolso cheio é desequilíbrio. É porta larga para a perdição. Então nós espíritas, ao contrário do que muita gente às vezes entende, nós não gostamos de sofrer. Nós não gostamos de aflição. Mas nós aprendemos a passar pela aflição. Com cabeça erguida, com equilíbrio mental, com bonomia, com autoestima, com possibilidade de ser auxiliado e de auxiliar. Porque a doutrina espírita é uma pregação de esperança, não de desgraça moral. Então não aceitem o jugo que às vezes você mesmo colocou em sua vida, gerando um peso a mais naquilo que Deus te ofertou como expiação ou como prova. A maioria dos problemas nossos são gerados por nós mesmos e são acrescidos pela nossa invigilância, pela nossa falta de coerência. Ninguém caminha sozinho. Abra as suas portas mentais para os bons espíritos vos auxiliarem. Creiam, creiam. A madrugada passa. Não há madrugada eterna. Há de raiar o sol do amanhã, trazendo uma nova esperança, sempre. A doutrina espírita, ela tem dois pilares básicos: consolo e libertação. E é este consolo que o Evangelho nos oferece. E é esta libertação que a doutrina nos dá. Somos espíritos eternos. E a dor é para ser vencida, não para ser macerada, para ser espizinhada em nós e para nos sentirmos menosprezados. Há um Deus de amor eterno junto a nós. Trazemos essa centelha divina, precisamos crer nisso. Que Jesus, o meigo Rabi, nos abençoe e nos dê o maná da vida. O exemplo, modelo e guia, só Ele, hoje e sempre. Muita paz a todos. Bom, então nós temos em todos os nossos momentos lembrando que nós, em todos os momentos de dor, de dificuldade, nós temos aquele recurso que o Mestre nos ensinou. É a oração. A oração que nos eleva, que nos auxilia, que nos conforta. E é neste momento onde foram elencadas tantas situações em que nós vivemos, nós precisamos da oração para acalmar, acalentar a nossa alma. E através desse equilíbrio da oração, nós vamos conseguir realmente passar por todas as situações e muito amparados pelo nosso Pai, com Jesus ao nosso lado e os nossos amigos espirituais. Que tenhamos uma excelente semana e que possamos nós fazermos melhor, sermos melhores, e nós vamos viver melhor. Um passo por vez, um dia por vez, mas nós podemos fazer isso por nós. Então, que nós agora façamos a nossa oração final, lembrando a todos
que após haverá o passe e que nós consigamos, em oração, entrarmos em contato com o Pai e nos acalmarmos. Vamos fazer a nossa prece final. E aqui, queridos companheiros, mais uma noite de aprendizado, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Quantos temas o nosso companheiro levantou. É um dos maiores capítulos do Evangelho. Não só Jesus, mas como Kardec esmiuçou, trouxe tantos temas importantes. Seria muito importante que os senhores lessem esse capítulo em casa, para verem quantas coisas importantes que possam nos ajudar. E na próxima semana, no capítulo 6, o Cristo Consolador, vamos ler o capítulo em casa, nos prepararmos, porque o que a gente fala é muito pouco perto da riqueza do Evangelho de Jesus. Momento em que todos nós podemos participar juntos desse momento de encerramento, vibrar por esse orbe maravilhoso, todas as moradas que Jesus afiançou, os reinos, ao nosso planeta Terra, a todas as nações aqui nesse planeta que estão passando por um momento de dores, guerras, lutas, sofrimentos, fome, interesses, ao nosso querido Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, todas as cidades, todos os estados, nosso bairro, a nossa casa, os nossos vizinhos, aquelas pessoas que têm uma dificuldade de relacionamento, aos velhinhos que estão em asilos, as crianças que se encontram em orfanatos e creches, algum amigo e aqueles irmãos que estão passando por momentos difíceis em leito de hospitais, os irmãos que estão em cárceres, que essa semente do amor que Jesus nos afiançou ainda não desbrotou dentro dos seus corações. A todos os amigos espirituais que tão carinhosamente nos assistem, nos apoiam, nos intuem, ao IECIM que nos recebe de braços abertos, aos amigos espirituais protetores dessa casa, Grogrotai, Itajubá, Itaici, Preto Velho, tantos outros. Agradecer a Deus por termos vindo aqui essa noite nesse pronto-socorro espiritual, que todo centro espírita é um pronto-socorro, onde as falanges dos amigos espirituais, benfeitores, já vão nos dando medicamento, que vamos recebendo medicamento. Quando adentrarmos a Câmara de Paz, abrir nossos corações e pedir no fundo de nossas almas, para que possamos receber, através do passe, aquele medicamento, aquele alívio, aquele bálsamo que tanto necessitamos para o nosso espírito. E que na água seja magnetizado e que nela seja depositado o medicamento que vai nos refazer, vai nos dar esperança, vai nos dar certeza da vida futura. E agradecidos que estamos, vamos pedir a Jesus que nos proteja de volta aos nossos lares e que, se a bondade do Pai nos permitir, que na próxima semana possamos estar mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus. Mantendo esse equilíbrio, essa calma para os trabalhos de passe. Vamos pedir licença para encerrarmos essa parte do trabalho da noite, orando em pensamento aquela prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.